Meus caros alunos e inscritos no canal, continuamos com o estudo do Teorema de Pitágoras, agora a parte 3. Inicialmente eu apresentei o Teorema de Pitágoras no vídeo 1, no vídeo 2 eu demonstrei a fórmula do Teorema de Pitágoras e agora nós vamos resolver dois problemas envolvendo esse teorema. Então vamos iniciar. O problema diz o seguinte: durante o incêndio num edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Magiros de 10 metros para atingir a janela do apartamento em chamas. A escada estava colocada a 1 metro do chão, sobre o caminhão que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Qual é a altura do apartamento em relação ao chão? Então o problema é o seguinte: aqui a gente tem um desenho que ilustra o texto lido agora. Então veja só. Durante um incêndio num edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Magiros de 10 metros para atingir a janela do apartamento em chamas. Está aqui a janela do apartamento em chamas e a escada é essa. Essa escada tem 10 metros. Destaquei aqui para vocês verem. A escada estava colocada a 1 metro do chão. Nesse caso, você vê aqui, eu destaquei, essa é a altura da escada, abaixo da escada eu tenho 1 metro. Sobre um caminhão que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Então, a distância do caminhão para o edifício é de 6 metros e eu destaquei aqui para vocês. Qual é a altura do apartamento em relação ao chão? Então, eu quero saber essa parte aqui, onde o bombeiro está, em relação ao chão, qual é a altura desse prédio. Então, destacando aqui, eu vou chamar isso de x. Mas veja que a altura do prédio não é só o x. Eu tenho que, ao final da conta, eu tenho que somar com esse 1 aqui, porque eu não posso desprezar esse 1 metro. Então a gente percebe que aqui apareceu nada mais nada menos do que um triângulo retângulo, onde eu tenho um dos catetos que é a altura do prédio, o outro cateto é a distância entre o prédio e o carro, que é de 6 metros, e eu tenho aqui a hipotenusa, que é o comprimento da escada. Eu só quero saber quem é a altura aqui desse prédio. Então simplesmente eu vou usar o Teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então a fórmula é essa. Veja, quem são os catetos? Catetos são os lados que formam o ângulo reto. O ângulo reto está aqui, então esses dois são os catetos. Então vai ser x ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, que é 10 ao quadrado. Agora é só resolver essa continha que eu tenho. X ao quadrado mais 6 ao quadrado é 36 e 10 ao quadrado é 100. Tirando 36 dos dois lados, eu tenho. Tira 36 daqui, vai ficar só x ao quadrado. Tira 36 do 100, fica 64. Então, extraindo a raiz quadrada de 64, eu tenho o valor 8. 8 é o valor x, que é essa distância aqui, de onde o bombeiro está até aqui a altura do carro. Só que, como eu quero o prédio todo, eu vou ter que somar com esse 1. Então, nós vamos ter o seguinte: a altura do apartamento em relação ao chão é de 9 metros, porque vai ser 8, que eu acabei de encontrar, mais 1, 9. Esse é o primeiro problema. Vamos para um segundo problema. O segundo problema diz o seguinte: o esquema abaixo representa um projeto de uma escada de 5 degraus com mesma altura. De acordo com os dados da figura, qual é o comprimento de todo o corrimão? Então vamos analisar a figura da seguinte maneira. Observe que aqui eu tenho 5 degraus. Perceba, 1, 2, 3, 4, 5. Cada degrau tem a largura de 24 centímetros. Mas o que ele quer, na verdade, é o comprimento do corrimão. Ao subir nesses degraus, a pessoa vai segurando no corrimão. É isso? Como eu quero o comprimento do corrimão, eu já tenho essa parte que é 30 centímetros e tenho essa parte que é 30 centímetros. Está faltando esse comprimento aqui. Então eu tenho 30 centímetros, mais essa parte que eu não conheço e mais o 30 centímetros aqui. Então eu tenho que somar tudo isso para encontrar a resposta que foi pedida. Só que eu não conheço isso. Mas a gente percebe que isso daqui é, na verdade, a hipotenusa desse triângulo.
Se eu souber quem é esse cateto e quem é esse, eu encontro isso aqui usando o Teorema de Pitágoras. Então tá fácil, porque essa altura é de 90 centímetros, que já foi dada, que é esse cateto aqui. E agora a gente tem essa medida aqui, que está bem fácil também. Está vendo que se eu pegar essa distância e jogar para cá, com essa jogar para cá e com essa jogar para cá, ou seja, pegando cada distânciazinha dessa aqui e jogando aqui para cima, eu vou ver que aqui é 24, mais 24, mais 24, mais 24, mais 24, ou seja, 24 vezes 5, que aqui eu vou ter 120, ok? Quem não percebeu é só avançar esse segmentozinho para cá para cima, esse segmento para cima, esse daqui para cima e esse no final você vai ter, na verdade, esse comprimento aqui, que é a soma desses pedacinhos que estão aqui. Bem, agora tá fácil de encontrar essa medida do corrimão, que eu não sabia ainda, porque essa é a hipotenusa do triângulo retângulo, cujos catetos são 90 e 120. Então a gente vai calcular da seguinte forma: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Resolvendo, nós temos 90 ao quadrado dá 8.100, 120 ao quadrado dá 14.400. Somando esses dois, eu vou ter 22.500. Aí eu colocando aqui dentro da raiz, eu tenho o seguinte, veja, a raiz quadrada de 22.500 pode ser um pouco difícil de encontrar, mas você pode fatorar isso usando uma estratégia interessante. Eu posso dividir esse número aqui em dois quadrados perfeitos. Um vai ser 100 e o outro vai ser 225. Por quê? Porque 100 vezes 225 dá 22.500. 100 tem dois zeros, então multiplicando 100 por 225 eu encontro esse valor aqui. Então vou escrever da seguinte forma: 225 vezes 100 dá esse valor. A raiz de 225 é 15 e a raiz de 100 é 10, então o valor de x vai ser 10 vezes 15, que dá 150 centímetros. Então aqui é 150 centímetros. O problema pede o comprimento do corrimão. Então eu tenho aqui 30 mais 150 mais 30, o resultado vai dar 210 centímetros ou 2,10 metros, 2 metros e 10 centímetros. Então a gente encontrou o comprimento de todo esse corrimão, sabendo que ele mede 2 metros e 10 centímetros. Então essa foi a nossa aula do Teorema de Pitágoras. Espero que vocês tenham gostado e faremos mais 2 vídeos falando a respeito do Teorema de Pitágoras. Espero que vocês gostem e curtam esse vídeo e os demais que a gente falou a respeito do Teorema de Pitágoras. E aguardem os próximos vídeos. Muito obrigado e até outra oportunidade.